fidelização, ela não necessariamente está atrelada com o preço. E aí, cada peça dela custava 600, 700 reais, uma blusa de moletom. Ela lançou em pré-venda, já estava sobrevendida. Quando veio para o mercado não tinha mais nada e ainda foi criticada porque o valor estava altíssimo para ser um moletom. Onde ela errou? E aí, Diva, hoje a gente vai conversar sobre precificação de produto com a especialista em inovação e consultora de startups, Gisele Fernandes. Muito obrigada por ter você aqui, Gisele, é uma honra. Queria pedir para você falar um pouquinho sobre você, sua história. Eu que primeiramente agradeço o convite, obrigada Lisa, obrigada Bianca, quero agradecer o Marcos também, que me convidou para participar desse projeto de vocês. Parabéns, falar de empreendedorismo e empreendedorismo feminino é sempre um prazer, então eu estou bem contente de estar aqui. Minha história, ela começa numa primeira transição de carreira. Eu sou geógrafa de formação e desenvolvi minha carreira técnica como consultora de meio ambiente. Com a chegada da maternidade, eu decidi fazer a minha primeira transição. Primeiro porque eu vivia muito na estrada, viajando. Apesar de gostar muito do meu trabalho, ter consolidado uma carreira na consultoria ambiental, eu passava muito tempo longe de casa. E essa é uma história muito recorrente para as mulheres, né? Quando chega a maternidade, que também é um sonho, uma coisa que você quer viver, você começa a entender essa necessidade e esse conflito com algumas escolhas que você fez antes. E tá tudo bem. E aí a segunda motivação para empreender foi ver a minha filha perder as suas melhores roupas, bebezinha, muito rápido, sem nunca nem ter usado, por exemplo. E quem vem do meio ambiente não acha isso nada sustentável. Foi aí que eu uni o útil ao agradável e decidi fazer a minha primeira transição de carreira para poder estar mais perto da minha filha, mas levar uma ideia, uma solução para o mercado de criar uma roupa infantil que acompanhasse o crescimento da criança. E assim nasceu a marca de roupa Gicatrica, a roupa que cresce. Essa ideia tinha uma inovação, né, por trás. E aí eu entrei com essa ideia no universo do empreendedorismo feminino, que por sua vez me levou para o universo das startups, porque daí a marca foi aceita num programa de aceleração. E passando pelo programa de aceleração eu tive contato com a inovação, com as metodologias ágeis, e aí isso mudou muito a minha perspectiva também do modo de empreender. Aprendi muita coisa, muita coisa. E aí, seguindo nessa linha, né, do tempo, veio pandemia. E no momento em que a marca, né, ela tava atingindo o break-even, como a gente chama, ou seja, o momento em que a empresa começa a se pagar, veio a pandemia. A marca tinha uma persona muito específica para vender e todas essas lojas que eram canais de aquisição de clientes, né, e de alcance desses clientes, fecharam com a pandemia. Então o esforço para continuar de vendas foi muito grande, foi um momento que eu decidi hibernar a marca. Ela tá lá, tá dormindo ainda, é um projeto que pode ser retomado. Mas aí eu já tinha entrado no mundo das startups, eu já tinha entrado no mundo da inovação e eu pensei, por que não fazer uma segunda transição agora e levar todo esse conhecimento para esse lugar? E foi assim que eu fui parar nos hubs de aceleração, nos hubs de inovação e que me levaram para o hub onde eu trabalho hoje, né? Então, eu gosto de contar um pouco essa história também porque a gente tem, muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que quando ela escolhe uma carreira e ela decide empreender, uma carreira técnica, passou por um processo de formação convencional, ela vai acabar abrindo mão de todo esse conhecimento para fazer uma outra coisa, uma outra atividade. E não é verdade isso. Todo o repertório da gente vai com a gente. Então eu gosto de falar isso porque faz diferença na hora que a pessoa está ali se deparando com essa decisão. Então isso não é perdido. Nenhum repertório da gente é perdido, muito pelo contrário, ele é muito aproveitado ao longo do que você decidir fazer. Então essa é um pouquinho da minha história. É muito legal, porque isso aí é a carreira que você escolhe fazer, é uma parte que você não é o que você é, mas é uma parte, né? Exatamente. E
você vai levar pro resto da vida, não Isso importa o que mesmo. você faça. Então, vamos lá. Já que a gente está aqui para falar sobre precificação de produto, como é que você acha que a gente tem que definir o produto? Assim, umas dicas práticas ou primeiro, tipo, as principais coisas que eu tenho que pensar para definir o preço do produto. Ela muitas vezes parece um processo pragmático ou que carrega aí que pode carregar um conceito de fórmula pronta. Então, para eu precificar, eu vou seguir essa fórmula e eu vou chegar no preço que eu tenho que vender o meu produto ou o meu serviço. E não é uma ciência exata necessariamente. Por quê? Porque você, com certeza, você tem que partir de um lugar, né? Então, primeiro para conceituar a precificação, né? A gente tem que partir de dois conceitos, né? Na verdade, de três: de custo fixo, de custo variável e de valor. Então, a gente precisa ter uma clareza de cada um desses componentes que vão chegar no preço final daquele produto, daquele serviço. É importante ter uma clareza disso. Só que existem outros elementos que vão mandar esse preço e que não são necessariamente tangíveis. Pode existir uma questão de posicionamento de marca, se você já tem uma história no mercado que você construiu, pode existir toda uma série de elementos que se verificam ali no final como esses elementos intangíveis que a gente chama. Porque na hora que eu penso como é que eu vou precificar essa garrafa de água, né? Eu tenho que entender o custo fixo dela, quanto eu gastei para produzir essa garrafa de água, o que eu tive de custo variável, para no final entender quanto ela vale, porque custo é uma coisa e valor é outra. Então esse já é um início de conversa que no início, para quem está começando, Parece muita coisa, né? Dá uma bagunçada na cabeça, mas é importante ter essa clareza. Por quê? Porque no final das contas, você tem que entender se este produto, esse serviço, ele está se pagando, se você tem uma margem, né, de lucro, né, você vai ter margem, se você vai conseguir lucro em cima desse produto, mas o que você quer dele em termos de performance no mercado. E aí vem esses intangíveis que eu falei, que é o posicionamento, que é a história dessa marca, que é como você quer se comparar ali com os teus concorrentes, né? Então, no final das contas, vai entrar um outro elemento aí para chegar nesse preço final. Então, eu acho que, de forma geral, quando a gente fala de precificação, a gente tem que já começar a partir desses elementos. Eu acho que é bem recorrente, né? As empreendedoras, elas geralmente pensam, tá, vou fazer barato, né? E aí ela não... Às vezes ela vê que o outro tá fazendo barato, às vezes o outro não precificou certo, e aí ela, não, vou fazer nesse mesmo preço, às vezes ela não consegue pagar o intangível, que é conta do local, conta de água, luz, e acaba não se posicionando certo também, né? E eu tenho uma pergunta aqui muito boa, que é: qual que é a relação entre a precificação e a fidelização de clientes? Os preços baixos, justamente, eles necessariamente atraem mais consumidores fiéis? Porque todo mundo parece que tem essa ideia, né? Sim, você tocou num ponto bom. Primeiro, que é você chegar no mercado se preocupando com o preço final do produto ou do serviço, né? E se balizando e se comparando com as marcas que já estão lá e tentando concorrer com isso. Isso pode ser uma cilada, muitas vezes, porque você já matou a coisa quando você construiu aí o raciocínio. Às vezes aquela marca concorrente, ela já não precificou direito, aquele produto ele não está se pagando, ele não está trazendo lucro para a empresa. Então, parece muitas vezes que chegar num mercado onde já tem concorrência, obrigatoriamente faz com que esse empreendedor, essa empreendedora, ela já tenha que trazer com um preço mais barato do que o concorrente. E não necessariamente. Né? Posicionar pelo preço pode ser uma estratégia? Pode ser uma estratégia, mas você precisa entender se isso faz sentido ou não. Né? Para o mercado onde você está atuando e para a sua realidade e para aquilo que você está vendendo. Qual é a qualidade do que você está vendendo também. A fidelização
ela não necessariamente está atrelada com o preço. O cliente que volta, ele volta por várias razões. E ele está lá de forma recorrente por várias razões também. Pode ser que o preço seja um fator de atração, um fator mais atraente para ele voltar? Pode, mas não necessariamente. Existem muitas pesquisas que mostram muitas vezes, e eu posso falar, eu falo por mim nesse caso, mas é um raciocínio que permeia muita gente. Sabe aquela máxima de você pedir 3 orçamentos para você tomar uma decisão de compra? Muitas vezes as pessoas podem se assustar com o mais caro, já elimina, mas não necessariamente significa que ela vá no mais barato. E a depender daquilo que você está comprando, que você está adquirindo, o mais barato pode te afugentar, porque se essa diferença é muito grande, você questiona o quê? A qualidade. Então quer dizer, está muito barato, mas a qualidade pode não ser tudo isso. Então a fidelização não necessariamente vai estar andando de mãos dadas com essa precificação mais atraente, vamos chamar assim. Acho que depende muito do cliente, né? Na hora que você vai precificar. Porque eu hiperfoquei aí em perfume ultimamente. E aí eu tinha encontrado no patrocinado uma marca que ela faz cosmético e tinha o perfume. Assim, achei o preço mais ou menos, tal, mas eu acho que o que me faria comprar mais é porque é exclusivo. Não achei esse cheiro parecido com em outros lugares. E aí fiz o teste, testei e eu vi que realmente é bom. Eu falei, nossa, realmente, talvez eu recompre, porque mesmo que o preço, ele não é tão barato assim, mas eu acho que vale a pena, né? Sim. Tem muito disso. Exato, você levou em consideração outros critérios ali para você fazer a tua compra, a tua decisão de compra e essa fidelização. Quer dizer, você é um cliente que já comprava outras coisas dessa marca e passou a comprar o perfume também. E o que você levou em consideração não foi necessariamente o preço, percebe? Então, isso é muito, muito relativo. E aí que entra, né, a diferença entre o preço e o valor, né? Porque a gente acaba dando mais valor para um produto quando ele tem outras características, qualidades, que é independente do preço, né? Então isso é muito bom, é um exemplo claro do que você fez. Sim, Lisa, concordo. E assim, falar em valor é uma coisa que ainda carrega mais subjetividade. Por quê? Porque a gente tem que entender que o valor daquele produto ou daquele serviço para aquela pessoa é um e para outra pessoa é outro. Eu vou dar um exemplo. Se eu tô agora, por exemplo, se eu tivesse um bebê em casa, né, acabou o leite desse bebê e eu tenho que levar 1 litro de leite para casa, porque a hora que eu chegar, o meu bebê vai querer tomar um leite e antes de dormir, aquele leite de antes de ir para a cama e acabou. Eu saio daqui, pego o meu carro, o que vai estar aberto nesse horário? A gente está aqui conversando, já são quase 8 horas da noite, beleza, o que vai estar aberto? Uma loja de conveniência, provavelmente, porque os supermercados vão estar fechados. E a gente sabe que a loja de conveniência, ela sempre vai praticar um valor mais alto do que um supermercado, uma rede atacadista. Mas quanto vale aquele leite para mim, a esta hora, com o meu bebê com fome? Se ele me cobrar R$30 1 litro de leite, eu vou pagar esses R$30, porque eu tenho uma necessidade que está sendo atendida. Vocês percebem essa diferença? Então, claro, no dia a dia, quando eu tenho tempo, eu vou comprar o leite de 10, 12, 15 reais, ou aquilo que eu estou habituada a comprar, né? Agora, no momento de necessidade, eu vou pagar aquilo que vale para mim. Então, isso pesa muito na decisão de compra também. E falando um pouquinho sobre as empreendedoras iniciantes que começaram a empreender com startups, quais são os erros que você acha mais comum entre elas na hora de começar a precificar o produto delas? Olha, só essa pergunta dava tema para um podcast inteiro, um episódio inteiro. Mas vamos lá, eu acho que tem algumas principais. A primeira é você achar que, principalmente para quem trabalha com serviço, tá? A pessoa não vende produto físico, ela trabalha com serviço. Ela achar que ela não tem custos. É só a minha hora trabalhada aqui, então eu não tenho custo. Mentira, todo mundo tem custo. Todo mundo tem custo. Quando a empreendedora, por exemplo, ela trabalha de casa, então ela diz, eu não pago aluguel, eu não pago internet, eu não tenho esses custos.
Pelo contrário, você tem sim esses custos, alguém está pagando essa conta. E se você está trabalhando dentro de casa, entenda que aquele espaço que você está ocupando do seu trabalho dentro da sua casa, ele tem que estar pagando essa conta que você paga na sua casa. Então, por que muita gente não consegue enxergar os seus ganhos com o seu trabalho? Porque se você não faz essa distinção, primeiro, da vida doméstica para a vida profissional, já é um primeiro erro. Porque o dinheiro começa a entrar, ele entra naquele mesmo balaio das duas frentes, e você está pagando com o dinheiro do trabalho um custo, um gasto doméstico, então você já começa a misturar as coisas, isso não funciona. A longo prazo isso começa a se aumentar, né, na verdade, as dúvidas e a clareza que você tem do sucesso do seu negócio. Então essa é a primeira coisa, é achar que não tem custos, porque todo mundo tem. E aí sim, eu entendo que eu tenho custos, é você não mapear esses custos direito. Então vamos entender o seguinte, lembra que eu falei lá atrás que a gente tem custo fixo, custo variável a ser considerado? Tá. O que pode ser considerado um custo fixo? O aluguel, é aquilo que eu pago recorrentemente todo mês. Um pacote de dados de internet, eu pago todo mês. Esses são custos fixos, por exemplo. Tá? Eu trabalho com produto e eu posso gastar com um post patrocinado no Instagram, eventualmente, 2 ou 3 vezes no mês, e eu coloco mais ou menos dinheiro para impulsionar esse post para vender o meu produto. Isso é um custo variável, tá? Só que todo esse dinheiro precisa estar registrado ali. Eu preciso enxergar tudo isso. Na hora que eu enxergo todos esses custos, eu vou entender quanto me... Então eu tenho insumo, para produto, por exemplo, eu tenho que considerar um insumo. Então eu vou vender uma garrafinha de água, eu tenho que saber quanto custa a embalagem, quanto custa o produto que vai aqui dentro, quanto custa o rótulo, quanto custa a sacolinha, que vai entregar tudo isso. Se eu faço uma produção de 100 no mês, então todos esses custos dividido por 100, entende o raciocínio? E eu tenho o preço por produto, eu vou ter o custo por produto, meu custo de produção. Fixos e variáveis aqui em cima de uma unidade. Aí eu vou precificar. E aí o que acontece? Eu quero competir por preço, por exemplo. Eu não ponho uma margem boa, eu tenho que ter lucro. Se eu não tiver lucro, eu empatei ali o que entrou com o que saiu e eu não ando para lugar nenhum. Então esse é um outro erro grande. Se eu não tenho lucro, eu caio naquele lugar que a gente usa uma máxima entre as startups, que é aquela startup que não está fazendo dinheiro, que não está saindo do lugar. A gente usa uma máxima que a gente diz que elas estão andando de lado, sabe? E isso é um veneno para um negócio. Isso é um veneno, porque a gente tem que estar sempre andando para frente. A gente tem que estar sempre conseguindo bater as nossas metas daquele mês, aumentar essas metas e bater essas próximas, tá? Então, tem que imaginar uma curva de crescimento constante. E um bom planejamento para isso. E um bom planejamento para isso. Então, esses são erros que eu acho que são... Acho que eu posso pontuar esses como os principais, tá? E é muito mais difícil quando é serviço, né? Por exemplo, eu sou fotógrafa e tem muita gente que não consegue entender por que eu coloco tal valor nas horas em que eu vou fotografar. Porque não é só ir ali fotografar, fazer os cliques e depois editar. Tem o transporte, tem a alimentação, tem todo o custo de horas mesmo que eu gasto para estar ali, que eu poderia estar em outro lugar, num fim de semana, que eu poderia estar com a minha família e tô ali fazendo aquele trabalho, então tem isso também. Os cursos que você fez. Os cursos, o seguro da câmera, os equipamentos, então tudo isso envolve a precificação, né? Exato. E o valor do produto mesmo. Eu não vou estar só entregando um serviço de fazer as fotos, eu estou entregando horas do meu dia ali para aquela pessoa, para aquele evento, então tem que sempre pensar em algo assim, senão você acaba até pagando para ir trabalhar. E isso Exato. é muito, muito comum, principalmente entre fotógrafos e tudo mais, e é muito difícil isso. Então, quando eu entendi sobre precificação, foi quando mudou tudo, assim. Eu acredito, e você trouxe já bons exemplos. Você trouxe exemplos de custos fixos que você tem os variáveis aí, e aí tem aqueles intangíveis que a gente falou lá atrás, que representa o quê? Que é o seu jeito de fazer a sua entrega,
como você fotografa, os cursos que você já fez. Esse é um curso que você já teve, mas isso transforma você no profissional que você é hoje. E isso vai se refletir no valor do seu trabalho. E aí valor é uma coisa, custo é outra, e aí o seu preço final é outra coisa ainda no final do dia. Então por isso que eu falo que não é uma matemática perfeita, ele tem que ser, você tem que considerar tudo isso. Eu vi uma marca no Instagram que eu comecei a seguir porque eu experimentei um produto de uma amiga. E aí eu queria comprar o meu. E aí ela tava demorando pra voltar ao site e tal. E ela falou, ela tava contando nos stories que ela tinha quebrado, perdido assim tudo. E ela tava falando sobre que ela tinha um grande desejo, que era uma marca de cosmético também, uma outra, que ela tinha um grande desejo de ir para supermercado, de ser uma marca muito grande. Ela já é grande, tem uns 60 mil seguidores, já é assim muito boa. E aí ela tava falando que esse desejo, assim, fez ela quebrar, porque ela estava indo, ela queria ir, mas ela não tinha dinheiro suficiente, mais ou menos. E você já viu esse caso alguma vez na área de startup? Na área de startups necessariamente não, porque aí, esse tipo de problema pode acontecer com startups também, mas ele acontece mais frequentemente com aquilo que a gente chama de empresas de economia real, tá? Então ela tem um produto, ela vende um cosmético, ela não é necessariamente uma startup. Só para entender a diferença, a startup, ela tem, para ela ser considerada uma startup, ela é uma empresa que vai conseguir, com a mesma tecnologia que ela tem ali, escalar muito rápido. No caso dessa sua amiga, ela tem um produto. Então, ela tem que aumentar a produção dela, ela vai ter mais insumo. Claro que ela aumenta o alcance dela quando ela aumenta a produção dela. Mas são coisas um pouco diferentes. Agora, por que ela pode ter quebrado? Também. Primeiro, é um passo grande, é difícil. Você vai ter que aumentar a sua produção para você vender mais, você tem que aumentar a sua produção. Só que quando você vai para essas grandes redes, é muito comum eles te massacrarem na hora da precificação, principalmente. Por quê? Porque ele vai querer um valor de atacado. E às vezes, se você precificou errado, você não está pagando o seu custo e aí você não tem margem. Lembra que a gente falou? Você não tem margem, não tem lucro, você não está andando para frente, você não está crescendo. E aí o dinheiro entra e sai, ou pelo contrário, ela foi atender o custo que ele pediu, né, o preço que ele pediu no atacado, na hora que ela atende, não tem dinheiro pra não tem, isso, ela não tem fôlego, entende? Pode ser uma estratégia por um tempo para ela falar, ó, agora eu tô aqui numa rede grande de supermercado, numa rede grande de farmácias. Pode. Só que ela precisa ter um fôlego financeiro para bancar isso. E aí depois ela tem que ter uma outra estratégia de onde que ela quer mirar. Então eu entrei aqui, mas eu quero alcançar tantas lojas, tantas vezes, porque quando eu chegar nesse número, mesmo com a minha margem menor, eu ainda me sustento e eu ainda tenho lucro. Essa questão da margem é muito importante, é muito, muito importante. Não adianta vender com uma margem muito pequena, porque tem que entender que aquele dinheiro da margem é o que vai te dar sucesso, é o que vai te dar prosperidade. Porque senão você está entrando, o dinheiro você está vendendo, está pagando, está empatando o jogo aqui e a gente entra naquele lugar que eu falei lá atrás, você anda de lado. Então não tem mais, não consegue ir pra frente, né? Você não consegue investir, né? Não consegue reinvestir, você não consegue colocar... E assim, esse dinheiro de reinvestimento na empresa, na marca, ele é fundamental. Ele é fundamental, porque mais gente precisa te conhecer, mais gente precisa comprar de você para você conseguir crescer também. Então uma parte disso tem que ir pro marketing, não tem jeito, assim, né? Então, já puxando aqui um gancho, como que eu sei qual é o momento em que eu tenho que reajustar o preço do meu produto ou do meu serviço? Tá, bom, primeiro vivendo num país como o Brasil, a gente tem um indicador grande que é a inflação, né? Então o preço que você está pagando dos teus insumos, por exemplo, ou no caso do serviço, dos teus fornecedores, da tua prestação de serviço, né, de mão de obra, né? Muitas vezes para você oferecer um serviço, você contrata outros serviços também. Se tudo isso teve um aumento, você vai ter que em algum momento fazer esse reajuste, porque senão você também cai naquele lugar de estar empatando. Outra forma de entender
quando e como que você faz esse reajuste é sentindo com o teu cliente. Se ele percebe o valor que está agregado àquilo que ele está adquirindo, ele vai se tornando cada vez mais apto, mais aberto a pagar um pouco mais por aquilo, porque ele já gosta daquele consumo. Aquele perfume que você gostou lá atrás, que você comentou que quis comprar, se ele aumentar um pouquinho hoje, né, 5, 10%, você vai deixar de comprar? Não. Não vai. Porque você já gosta, você já consome, você colocou ele na sua rotina. Então, tem uma coisa também que é o que a gente chama de testar a elasticidade do preço. O que significa isso? Eu aumento mesmo, eu aumento. E aí eu posso ter um aumento, um reajuste, um salto um pouco maior. E aí eu vou ver como é que o meu mercado responde a isso. Se eu tenho perda de cliente, eu sei que eu dei um salto maior do que eu deveria ter dado. Eu posso recuar com uma promoção, com alguma comunicação específica, eu recuo, ou se eu dei esse salto e eu não tive perda de cliente, de consumo, eu não tenho indicadores negativos nesse sentido, eu testei, validei e eu sigo o baile, tá? Agora, muitas vezes é comum a gente ver marcas e empresas que fazem todo um trabalho de comunicação antes de fazer esse reajuste, que é para o cliente poder entender e estar parceiro dele ali na hora que ele fala, vou ter que reajustar. Porque se eu não reajustar, eu não sobrevivo, ou minha operação fica mais difícil, eu quero continuar entregando a qualidade que eu entrego, para eu entregar a qualidade eu vou ter que reajustar. Então essa é uma estratégia também, tá? A depender que você está com uma clientela ali que está muito agarrada ali no valor que você está praticando, no preço que você está praticando, então pode ser uma estratégia de comunicar e você traz o cliente para perto de você e fala, ó, eu estou tomando essa decisão, estou te comunicando e ele te apoia. Entendeu? Você acha que tem a ver também com o momento que a empresa tá, se ela tá mais estabelecida, se ela tem um público, se ela tá começando? Você acha que tem a ver? Tem muito a ver também. Claro que uma empresa que está começando, muitas vezes ela pode ter estratégia de começar ou com um preço mais atraente, menor do que um concorrente, ou começar igual ao concorrente, e a hora que ela vai ganhando terreno, vai ganhando mercado, daí ela fala, ó, eu sou melhor que o concorrente. Aí ela, nesse momento, estrategicamente, ela pode aumentar. Tem sim, pode ter uma relação com o momento dessa empresa, né, o tempo que ela está no mercado, com a maturidade dela e na medida em que ela consegue fazer com que o cliente perceba o valor dela. A hora que ele percebeu, agora ela vai nadar de braçada, né? Como usar a precificação para criar uma percepção de exclusividade ou diferenciação no mercado? Um pouquinho. A gente acha muitas vezes que o muito caro também vai trazer essa sensação de exclusividade pra gente, né? É uma estratégia? Não deixa de ser, né? O mercado de luxo está aí provando isso até hoje. Muito bem, muito obrigada. Agora, vivo e bem ativo, né? E muito ativo. Agora, tem que tomar um certo cuidado também, porque tem muita marca de luxo que está mostrando que está muito bem, mas no fundo não está. A gente precisa entender como é que é isso. Agora, a exclusividade, ela pode vir de outros lugares, não necessariamente do preço. Ela pode vir da escassez. Ou seja, eu tenho um produto que eu solto uma tiragem, eu solto poucas unidades no mercado cada vez que eu solto ele. Ele pode já ter um preço mais elevado, mas a questão da exclusividade está ali naquela quantidade que eu estou colocando no mercado. E isso automaticamente na cabeça das pessoas já é um gatilho de sou exclusiva, eu consegui comprar. Entendeu? Então não necessariamente o preço. Tipo as bolsas Birkin, né? Eu pensei nela, lógico. A Birkin tem uma marca que foi lançada há uns 4 anos atrás, se eu não me engano, que chama Ginger, de moda. É da Marina Rui Barbosa. Ah, sei. Sim. E ela foi muito criticada porque é uma marca, eu nem sei, eu não acompanhei mais a marca. Antes, enquanto eu ainda estava mais
trabalhando com a minha marca de roupa infantil, eu acompanhava muitas marcas, eu era mais ativa nisso, mas eu lembro especificamente que ela lançou a moda, a marca, e ela tinha era um comfort wear, assim, uma roupa meio cozy, assim, sabe? Um moletom bacana, arrumadinho, mas era basicamente um moletom, tá? De cores cítricas, e acho que o ginger vem porque ela é ruiva, né? Então é uma menção ao cabelo ginger, né? Ao ruivo e tal, a marca. Sim. E aí cada peça dela custava 600, 700 reais, uma blusa de moletom. Ela lançou em pré-venda, já estava sobrevendida. Quando veio para o mercado não tinha mais nada e ainda foi criticada porque o valor estava altíssimo para ser um moletom. Onde ela errou? Em lugar nenhum, na minha opinião. Ela não errou em lugar Se nenhum. vendeu, não errou. Exatamente, ela não errou em lugar nenhum, ela foi muito criticada. Mas é moletom, que absurdo. Ela criou uma marca que na hora que ela foi precificar, ela colocou qual intangível nessa marca? O nome dela, que tem um valor no mercado. Ela é uma atriz conhecida. Então, a partir daí, ela colocou tudo que ela tinha de capital social na marca dela. Então, as pessoas queriam o quê? Queriam usar a roupa da Marina Rui Barbosa, que quando chegou no mercado tinham poucas peças. Então, ela precificou muito bem, muito obrigada. Fez um trabalho de marketing fabuloso, excelente, excepcional, irretocável, e ainda deu essa sensação de exclusividade para o consumidor. Acabou. Entendeu? Para mim, fez a lição de casa muito bem. E esse povo que criticou provavelmente não é o público dela, né? Eu chuto dizer isso também, por quê? Porque veio muita crítica de outras empreendedoras, inclusive. Não, imagina, né? Que absurdo cobrar isso por um moletom. Sim, mas, de novo, né? No final do dia, o preço reflete todas essas coisas ali no fim, né? Na ponta. Então, veio um pouco disso, sim, acho que veio. E existem métricas, indicadores de desempenho que as empreendedoras podem usar para monitorar se a precificação do produto delas está funcionando? Muitas. Inúmeras, na verdade, assim. E isso é uma coisa que, lá atrás, quando você me fez a outra pergunta, dos erros que muitas vezes as empreendedoras cometem na hora de precificar, esse é um deles, não ter métricas, né? Primeiro, existem várias, né, que a gente pode mencionar. Primeiro, você, obviamente, uma métrica óbvia é quanto você está vendendo no mês, certo? Só que essa métrica, ela tem que ser estabelecida dentro de um cenário que faça sentido para aquela marca, para aquela empreendedora, para aquela empresa. Então, se eu sei que para eu ter um retorno bom do meu negócio, ao longo de um mês eu tenho que vender 100 garrafinhas de água. Essa é a minha meta. Entende? Então, como é que eu sei isso? Porque eu tenho que entender qual é o custo do meu produto, que margem eu estou colocando em cima dele. Nessa margem, eu preciso ter a sobra, como eu falei para vocês, eu tenho que ter lucro, tem que sobrar dinheiro, né? Eu tenho que me pagar como empreendedora, né? Eu tenho que conseguir entender que se eu fosse pagar um funcionário, por exemplo, ele teria um valor de salário, de remuneração. No caso, o empreendedor, muitas vezes, é eu empreendedor, né? A pessoa está lá começando, faz tudo, mas ela tem que se pagar. Então, no final do dia, essa conta de quanto eu tenho que vender tem que levar em consideração tudo isso. Então, esse é um indicador fundamental. Quanto eu tenho que vender para eu pagar minhas contas e ter o meu dinheiro, ter o meu número. É uma expressão que a gente usa. Qual é o seu número? Qual é o valor que tem que estar no seu bolso, não no bolso da empresa, que tem que estar no seu bolso no final do mês para você sobreviver? Ou mais, ou para você estar feliz. Porque eu quero não só sobreviver, como Viver eu quero bem, né? viver bem, eu quero estar com as minhas contas pagas, eu quero me divertir, eu quero viajar, eu quero, né? Então você tem que ter clareza desse número. Esse é o indicador básico. Outro indicador importante é quantos clientes novos você está adquirindo. Isso é fundamental. E junto com esse indicador, qual é o custo de aquisição deste cliente?
Porque se eu vou fazer um post patrocinado, por exemplo, que eu tenho esperança de que tenha conversão de venda, eu preciso saber quanto dinheiro eu pus, quanta gente clicou naquele post, quanto a gente comprou, vindos deste funil, deste caminho, certo? Eu tenho que metrificar tudo isso, eu tenho que acompanhar cada uma dessas coisas. Tudo isso é indicador. Tudo isso é indicador. Ah, e como é que eu faço esse acompanhamento? Ele pode ser mensal, ele pode ser semanal, ele pode ser trimestral, semestral, anual, mas você tem que perseguir, você tem que olhar para esses números todo dia, com muita constância, porque se a sua meta é de 100 garrafinhas, quando chegar no dia 25 do mês, ela não tiver 50% atingida, temos um problema, certo? Então, olhar para os seus indicadores te ajuda a ter ações para bater suas metas. Então, esses são só alguns assim que eu já te pontuo. E até que ponto é saudável a gente seguir as práticas de preço do mercado, dos concorrentes? A gente sempre quer seguir, né? Minha mãe é empreendedora, ela sempre tá de olho, ela sempre fala, nossa, esse aqui tá fazendo mais barato, como é que eu faço para chegar nisso, né? Mas até que ponto isso é saudável? Eu acho que até o ponto que faz sentido para você em termos de resultados. Então, se eu faço uma promoção, diminuo um pouquinho aqui o meu preço final para concorrer, tá impactando minha margem? Faz sentido para atrair mais cliente? Para eu tirar cliente da concorrência e trazer para mim? Eu acho que até aí tá tudo bem. Na hora em que você está fazendo isso para concorrer ou porque o mercado está praticando, você também está esquecendo das outras coisas que você entrega com o seu produto, que é a sua qualidade, é o seu jeito de entregar. E que tudo isso pode se verificar no seu preço diferente do concorrente, desde que você comunique isso para ele, que ele perceba todo esse valor. Então tem que tomar esse cuidado. A concorrência existe, né? Ela pode ser direta, ela pode ser indireta. Eu acho que o saudável aí, como você trouxe, é entender o que vai fazer sentido para aquele negócio. Porque vai ter aquela linha, né? Às vezes essa linha é muito tênue, né? Se eu passar um pouquinho dela, eu já não fecho com aquela margenzinha que eu queria. E aí isso prejudica toda a tua saúde financeira, né? Então, é olhar para isso. Pode ser uma estratégia de curto prazo, só, né? Então vale olhar para isso, só para eu ganhar um pouquinho mais de cliente, tirar um pouquinho do concorrente, de repente ele vem e conhece o meu, eu faço uma promoção ali para que ele deixe de comprar daquele concorrente para ele conhecer primeiramente o meu produto. Pode ser bem estratégico isso, mas entendendo-se ali, né, em algum momento, qual é o teu fôlego financeiro para bancar isso e depois entender que isso tem que se reverter como mais receita no futuro, né? Sim. E você comentou sobre posicionamento de marca e sobre o preço, né? Como você acha que essas coisas estão relacionadas e quanto o posicionamento de marca ele é importante na hora de você fazer o preço? Ele é bem importante, assim. Eu acho que, lógico, uma marca que está começando, ela vai ficar muito atenta e preocupada em chegar chegando, né? Ou seja, já vou precificar aqui por cima. Dá para fazer isso? Dá. Contei o case da Ginger. Chegou chegando, ela não existia. Ela chegou no mercado, então se você fosse comparar uma blusa da Ginger com uma blusa Hering, por exemplo, que é uma marca que já está no mercado há muito mais tempo do que ela, é leal? Né? Dá para fazer essa comparação? Não, porque ela veio com outro posicionamento, né? Diferente. Outra vibe, né? Outra vibe, então pode ser. Não, eu vou fazer um produto igualzinho da Hering, com o mesmo posicionamento. Você vai usar uma estratégia de preço diferente? Então tem que pensar, né? Assim, se tá ali muito igual, talvez não seja uma boa estratégia. Entendeu? Como é que são os produtos? Como é que eles calculam os preços dele, né? Porque é escalável, é coisa diferente de um serviço que você vai até certo ponto, não dá pra você ir mais. E o produto também é outra questão porque tem a fabricação. Como é que é na startup? As startups, elas passam por muitas fases, né?
Mas vamos imaginar uma startup que nasce e ela está testando o produto dela, o serviço, tá? Muitas vezes o que ela quer nesse início é validar o mercado. Ela já vai com essa cabeça. Ela nasce ali já, primeiro ela identificou uma dor no mercado. Falar, puxa, as pessoas, muita gente gostaria de viajar mais, mas acha o preço dos hotéis muito caro. Se fosse possível alugar um quarto da casa de uma pessoa naquela cidade, quando eu estiver viajando? Assim nasceu o Airbnb, né? O que ele fez? Ele começou validando, ele percebeu que existia dor, validou o tamanho dessa dor no mundo, no mercado. Claro, ele começou ali no território onde ele estava, percebeu que a dor era até maior, ela era global, e aí ele começa a validar a solução. Então essa é uma primeira fase que ela vai passar. Nesse começo ela não está ganhando dinheiro. Ela não vai ganhar dinheiro. Ela quer validar o mercado. Na hora que ela valida o mercado e ela valida essa solução, aí ela vai para uma outra fase, que é a fase que a gente chama de Product, é tudo no inglês, tá, gente? São os jargões que a gente usa. Ela vai para uma fase que a gente chama de Product Market Fit, ou seja, a hora que o produto dela, o serviço dela encontrou o fit com o mercado. E todo mundo vai querer comprar. Aí ela começa a ganhar volume de vendas. Tá ganhando dinheiro ainda? Às vezes sim, às vezes não. Não tá? Talvez não. Por quê? Ela vai precisar achar essa escalabilidade para ganhar o dinheiro dela. Só que nesse momento, o que aconteceu? Ela já validou a dor, ela já validou a solução, as pessoas já querem comprar dela, aí os investidores vão olhar para ela. Vão falar, temos uma coisa aqui interessante. Vou colocar dinheiro. Se eu puser dinheiro, ela escala e aí o dinheiro vem. Entendeu? Então a gente tem essas etapas que são diferentes. Naquilo que a gente chama de empreendedor de economia real, que é assim, por exemplo, uma de vocês é empreendedora, não é? Que faz as velas. Eu. Por exemplo, você, a Bianca, faz as velas. Então você faz as velas. Você tem um gargalo de produção, certo? Que é você, provavelmente. Né? Mesmo que eu ponha dinheiro em você, não vai sair mais que X. Não sai mais que X. A não ser que você pegue esse dinheiro e contrate mais pessoas. Então você dá esse passo de crescimento, tá? É diferente da escalabilidade. Então, tem um momento em que na economia real, por mais dinheiro que eu ponha, eu não ganho mais dinheiro. Como que eu vou ganhar mais dinheiro? Eu vou mudar o ticket do cliente que já está comprando de mim. Eu vou aumentar o ticket dele, porque eu já atingi o mercado que eu tinha que atingir também. Pode acontecer isso. Como é que eu faço então para eu ganhar mais dinheiro? Eu vou oferecer outra coisa. Junto com a vela vai um acendedor de vela. Aliás, eu comprei um muito bom. Aquele que carrega na portinha USB. Eu achei sensacional. Porque eu amo velas. Aí eu compro a vela e compro o acendedor. Essa pessoa que veio comprar sua vela, agora ela compra o acendedor também. Então você vai ganhar mais dinheiro assim. É só que você vai trabalhar também para colocar o acendedor lá. Sim. Entendeu? Diferença? Então, a gente trabalha nessas diferenças entre o que a gente chama, de novo, né, o que a gente chama de economia real e as startups. Você acha que isso tem a ver, aconteceu mais ou menos no caso da Havaianas? Porque antes ela era uma marca que se posicionava como popular, agora ela tá cara, né? Você acha que isso aconteceu com ela? Ali foi outro processo, né? Ela também ela teve uma renovação de marca, ela teve um novo posicionamento de mercado. Então uma Havaiana que antes custava R$5, hoje ela custa, tem Havaiana de sei lá quanto hoje, assim. Ela R$50 no mínimo, né? Eu acho que ela teve um processo, por exemplo, igual a Nespresso, que tirou o café daquele lugar de commodity, café, todo mundo faz café, e colocou ele num lugar de clube, né? Porque quem compra uma Nespresso passa a ser um membro do clube Nespresso. Então você levou para outro valor, você deu outra camada de valor para o cliente e no caso da Havaianas ela ainda se reposicionou no mercado, então ela transformou, acho que dá para dizer que, né, chinelo de dedo era um commodity, né? Todo mundo faz chinelo de dedo, mas ela levou a Havaiana para um outro status. Mas isso foi um reposicionamento de marca, renovação de marca, porque às vezes as marcas envelhecem.
Elas precisam passar por esse processo. E lógico que isso se verifica no preço. Então, ela não cobra mais aquele... não é mais o mesmo preço daquela Havaiana, aquela branca e azul, lembra? Que era aquela tradicional que eles faziam. Depois, hoje não, ela tem collab, ela tem modelos diferentes, ela agrega outras camadas de valor, porque ainda tem os bottomzinhos que você coloca, quer dizer, é o tal do acendedor da vela que você colocou junto. Então você eleva o ticket do cliente que está gastando com você, com mais alguma coisa que você oferece também, entendeu? Já estamos chegando ao fim. Muito obrigada pelo papo de hoje, Gisele. Foi muito legal. Eu tive muitos insights, que é muito bacana. Que assim, precificação é um negócio um pouco obscuro quando você tá entrando, né? E às vezes, como tudo, a gente acha que tem fórmula e não tem, né? Queria agradecer de novo por você estar aqui, deixar aberto para você falar pro povo onde é que eles podem te encontrar, para bater um papo, para se conectar. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço de novo, Lisa, Bianca, Marcos. Bom, eu fico à disposição para quem tiver alguma dúvida sobre esse tema, sobre os outros temas que permeiam o empreendedorismo e o feminino, principalmente. Sou muito ativista do empreendedorismo feminino. Quem quiser se conectar comigo, fica à vontade pelo meu LinkedIn, Gisele Fernandes. Vocês vão me encontrar lá, Gisele com I, Gisele I mesmo. E tô lá, amo uma conexão, amo uma troca. E eu que agradeço mais uma vez, gente. Se deixar, passo a noite aqui falando. Obrigada. E finalizando, não esquece de conferir os outros conteúdos aqui do site. Até a próxima, Diva. E nos segue nas redes sociais.